Eu achava que os 2 jogos ontem eram muito complicados. E foram, né? O Grêmio teve um resultado, foi a 5ª ou 6ª derrota consecutiva do Grêmio. Então, o Grêmio é pior a situação dele. Eu tô com o Renato, eu acho que o Grêmio não vai cair, não é isso. É muito cedo até. Mas está acontecendo coisas, principalmente com o Grêmio, que tem produzido muito pouco, somado à reação de alguns daqueles que a gente enxergava, pelo menos assim, como fortes candidatos ao rebaixamento, Criciúma e Cuiabá, por exemplo, que ontem foram fora de... que ganharam, né? Yeah. Então, é bom abrir o olho. O Grenal, depois de tudo que aconteceu, eu não tenho certeza que o Grêmio vai mudar a sua forma de jogar. O Grêmio vai ser um time cuidadoso. Pelo que o Renato disse ontem, o Natan não sabe jogar de costas, por consequência, ele vai jogar com o JP Galvão. Não, eu acho que não, Pedro. Eu acho que ele vai reforçar o meio-campo. O Renato deve estar na cabeça dele o seguinte: bom, agora eu não posso perder. Porque se eu perder, ainda tem o lado psicológico, né? Então ele vai tratar de jogar pelo empate, pelo menos tentando jogar para ganhar, se der para ganhar. Mas empate é ruim pro Grêmio, Guerrinha. Eu sei, mas a derrota é muito pior. Né? E se tu te atirar com esse time do Grêmio, que é vulnerável, né? Daqui a pouco tu toma um gol e aí não consegue sair da encrenca, a segunda-feira lá na arena vai ser, olha, vai ser, a brigada vai ter que ir lá. A arena tá fechada, estão brigando para ver quem é que arruma. A arena não vai ser, Guerrinha. Pois mas eu acho que acontece, que vai ser cuidadoso, Cedeno. O que acontece, Guerrinha, e me parece que esse é o ponto da grande discussão do Grêmio hoje, é qual o caminho? Qual é o caminho do Grêmio? Um primeiro bom caminho tomado pelo Grêmio é trazer os jogos para Caxias do Sul. Porque Caxias do Sul, se tu não sabe, eu vou te avisar, fica no Rio Grande do Sul. E lá tem gremista, as Pampas ali, ó, Caxias, Bento Gonçalves. Mas isso vai acontecer. Já está definido. Não, tá bem, mas o Grêmio custou para vir para Caxias. Mas agora está definido. Agora perdeu então, o caminho. Bom, mas não adianta a gente falar. Esse é o primeiro ponto, tá? Esse é o primeiro ponto, Diogo. O Grêmio encontrar o caminho. Eu vejo aqui, eu estava lendo, enquanto a gente estava no intervalo, eu estava lendo aqui o torcedor do Grêmio se manifestando nas redes sociais, aqui no chat do nosso canal do YouTube, e a discussão é grande ali, e são 3 os alvos. O primeiro alvo é esse um pouco mais aleatório dos dirigentes, né? O segundo alvo é o Renato. E o terceiro alvo é em cima de um ou outro jogador, basicamente o JP Galvão, né? Que é o terceiro alvo da crítica. Dirigente. Dirigente é aquele alvo pelo que fez no passado, porque no momento, o Galvão tá aí, né? No momento em que tu vai para dentro do campo, o dirigente acaba ali, né? Ele não continua. Então, o trabalho, ponto, tá certo. O torcedor tá certo em criticar. Tá certo, foi mal feito, foi mal pensado, tá errado jogar com o Reinaldo. Só que agora é a hora do torcedor também entender que vamos contratar um lateral esquerdo ontem, não no dia 20 de agosto, ontem. Vamos contratar um lateral esquerdo, vamos ao mercado buscar 2 ou 3 peças, vamos ao mercado, para o torcedor ter esse entendimento. É assim que nós vamos mudar. E a outra situação, o Renato. E a pergunta que eu faço para vocês. Demitir o Renato. Seria um erro, eu acho. Na minha opinião também. Mas uma pergunta bem aberta. Demitir o Renato traria o que pro Grêmio nesse momento? Filipão. Eu acho que traria pouco. Eu tenho uma ideia... O problema central acho que não é o treinador. Eu tenho uma ideia de que o Renato é fundamental para conseguir manter essa unidade dentro do Grêmio. Mesmo que hoje tenha essa discussão, eu sou contra o Renato, sou a favor do Renato, o Renato é o centro intelectual do futebol do Grêmio. É ele, sem dúvida. Gente, qual é a diferença do jogo do Grêmio? Boa tarde para todo mundo. Qual é a diferença do Inter e do Grêmio na rodada de ontem? O Inter tinha um elenco que, com muitos desfalques, foi capaz de suportar e jogar contra o Corinthians, que não é o melhor time do mundo, mas é melhor que o Vitória, por exemplo. Que o Inter não tinha conseguido vencer. Melhor que o Fortaleza de ontem também. E o Grêmio, com menos jogadores, com menos elenco, ele não consegue administrar o Campeonato Brasileiro. Então, o Renato tem as suas escolhas que a gente pode discutir. Tu acha que é só dentro do campo, Diogo? Não, acho que é um combo. Não, mas tu acha que o torcedor ontem ganhou o jogo pro Inter?
Eu acho que foi bem importante o torcedor. Porque tem a questão anímica. Ontem ficou muito claro, o Eduardo Cudê falou, o Eduardo Cudê falou na entrevista, e isso era na nossa transmissão, a gente percebeu na hora, os repórteres que estavam lá, o Jason, que animicamente o Inter estava diferente. A energia saiu ali da torcida e o cara que não corre começou a correr, enfim. Então a gente pode. Bom, tá posto que o Grêmio errou na história da logística. Como o Inter errou em Barueri. Perfeito, isso aí tá na cara. Sim. Perfeito. A gente pode questionar uma ou outra decisão do Renato. JP Galvão, Rodrigo Eli, que eu acho que é uma escolha errada, o Reinaldo, como tu referiste, que não marca e é titular absoluto. O Rodrigo tá bem. entregou. Já contestou 3 decisões. Não, tudo do bem, Renato. mas não é essa a questão central. A questão central é que os jogadores... Os melhores fica pior. O Natan Fernandes entrou ontem e perdeu um gol na cara do gol. Ah, bom. E o Pelé já perdeu gol. Né? Mas eu acho que o Pelé é melhor que o Natan Fernandes. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, Todo Pedro. mundo perde gol, O que eu quero dizer é o seguinte, Pedro, é que eu acho assim, ó, que se a contratação para o substituto Diego Costa é o JP Galvão, o JP Galvão dali. Se não fosse o JP Galvão, ele poderia escalar outro. Se contrata o Duqueiroz para ser alternativa ao Cristaldo, que o Renato recuperou, aí tu coloca um outro jogador. O elenco do Grêmio é insuficiente para o Campeonato Brasileiro. Isso é verdade. O elenco do Grêmio é insuficiente, tem jogadores que não preenchem. Tem jogadores, tu estás 3 ou 4 nomes aí que merecem isso, não preenchem a condição mínima para ser jogador do Grêmio. Isso. Tecnicamente falando, tá? Pedro, não estou falando das pessoas, estou falando de desempenho técnico, tá? Agora, o Renato não tem o direito de colocar jogadores que não dão resposta, tendo outros que podem dar mais. O Natan Fernandes dá mais do que o JP Galvão, perdendo 5 gols dentro da goleira. 5, não é um. Tá? E o outro menino, que é reserva do Soteldo, tá? E eu aposto com você o seguinte, ó, vai jogar Galdino e JP contra o Internacional. Eu acho que joga o Edenilson. Ontem, Pedro. O Galdino joga certo. Eu acho que o Galdino pode ser o centroavante. Eu acho que joga o Edenilson. Ontem, voltando às ironias, a gente falou das ironias no jogo anterior. E ontem, mais uma vez, a ironia jogou contra o Grêmio, né? Porque a derrota do Grêmio, ela passa muito pelo Rodrigo Eli. E aquele lance do Rodrigo Eli não tem justificativa. Não tem justificativa. Zagueiro azarado.